Fala galera, Fábio aqui, eu te ajudo a ser pleno e para te ajudar a ser pleno, dessa vez eu vou te ensinar, vou te falar o que é o O do SOILD, o OCP, né? O OCP, ele é um princípio que trata-se, né, o nome dele, o que significa OCP, né? É Open Closed Principle. O Open de aberto, Closed fechado. Então, quando você for querer se lembrar desse princípio para falar para alguém, você vai falar assim, aberto, fechado. E o que é aberto? O que é fechado, né? Então, o aberto, fechado, você deixa a sua classe, né? Então, quando você for escrever a classe, você deixa ela aberta para extensão e fechado para modificação. Então, um bom link de você fazer é aberto, extensão, fechado, modificação. Tá, mas eu não posso modificar uma classe? Não, você não pode modificar uma classe, porque geralmente a classe, quando você cria uma classe pai, ela tem que servir de exemplo para as filhas. E se você está estendendo uma classe, talvez você tenha que, se você tiver que criar um novo método, tiver que refatorar alguma coisa nela, talvez seja um pouquinho problemático para o futuro e para a manutenção do código, tá? E eu vou explicar por que exatamente isso, tá? Mas eu queria que você focasse primeiro aqui agora em entender como que você vai fazer para lembrar desse OCP, né? Então, o OCP, sempre que você estiver estendendo uma classe, você pode estar aplicando esse princípio. Tá, Fábio, mas o que significa aplicar esse princípio quando eu estiver estendendo uma classe? Bom, eu não estou falando que uma classe que ela fica aberta para extensão e fechada para modificação é o que diz o princípio, né? Então, o que diz o princípio? Aberto para modificação, aberto para extensão e fechado para modificação. Aberto para extensão, fechado para modificação. É o que você sempre vai tentar lembrar na hora de aplicar. Todos esses princípios, né? Todos esses princípios, a hora que você for aplicar eles e começar a pensar neles, pô, será que eu estou aplicando certo? Já é um ponto de atenção, né? Já é uma boa hora de você começar a pensar, pô, será que eu estou fazendo certo o SOILD? E com o passar do tempo, você vai começar a escrever o código, vai ficar mais simples de você entender se aquilo que você está escrevendo está indo de acordo com aquilo que você está imaginando. Então, eu quero aplicar o SOILD. Bom, será que o O está certo? Será que o L está certo? Essa classe aqui, eu consigo substituir ela depois pela classe, essa classe filha, eu consigo substituir pela classe pai depois? Pô, consigo. Bom, então eu estou aplicando direito o L. E esse O aqui, eu consigo estender essa classe depois? Consigo. Se eu consigo estender essa classe, eu tenho que modificar ela depois? Pô, não tenho. Então beleza, então eu estou fazendo ela certinho. Então, o OCP, ele serve basicamente, ele diz basicamente que o principal motivo dele existir é o Open Closed Principle, tá? E, bom, então eu vou tentar dar um pouquinho mais de exemplos práticos para você conseguir disseminar, conseguir entender melhor esse conceito na sua cabeça, tá bom? Falando ainda da aula de hoje, o que a gente vai ver na aula de hoje? Primeiro, eu vou explicar para você o que é o OCP, depois eu vou dar um exemplo prático, tá? Um exemplo prático, quando eu falo prático, galera, não é aquele prático que eu vou estender o braço do ser humano e não, é um exemplo prático que usa no dia a dia. Pô, a gente vai fazer uma classe de pagamento, né? Eu não vou fazer o pagamento em si lá na PicPay, não vou fazer isso. Mas eu vou dar o exemplo prático para você, o exemplo que a gente usa no dia a dia, não aquele exemplo de blog por aí. Então, o que a gente vai falar? A gente vai falar sobre o princípio aberto e fechado, eu vou falar muito sobre ele, vou explicar bastante coisa, né? Vou falar sobre como que pratica esse princípio e ainda mais depois eu vou dar uma conclusão, né? Sobre tudo, como é que a gente vai utilizar, exemplos de código, né? Então, assim, concentre-se nisso. Eu vou falar sobre o que é, como usar de verdade e depois a gente vai ter uma conclusãozinha breve. Eu também queria deixar claro que, cara, você que é júnior e não conhece SOILD, cara, você tem que conhecer. O SOILD é um princípio fenomenal que a empresa que aplica ele escala. O programador que aplica o princípio SOILD cresce muito na carreira e muito rápido. Então, se você não conhece o princípio SOILD, conheça, tá? E eu tô aqui para te ajudar. Então, se inscreve no canal, coloca o sininho lá para funcionar.
se você está no Instagram, curte, compartilha, né? Por quê? Porque me segue também, porque quando eu tiver um novo conteúdo, você já vai estar por dentro, já vai estar pegando em primeira mão e já vai estar conseguindo aprender mais coisa. Mas assim, ó, eu vou falar muito sobre muitos princípios de programação, tá? Por quê? Porque o Júnior, né? E aí eu já vou explicar o princípio do OCP, mas eu preciso que você preste atenção numa coisa. O Júnior é o tipo de programador, né? Não é o tipo, né? O Júnior, ele está no estágio de programação onde ele faz código. Você falar para ele assim, ó, faz um código para pagamento. Ele faz? Faz. Vai ter dificuldade para fazer alguma coisa no pagamento? Vai. Mas o pleno também vai. Só que a diferença é a postura conforme um age e o outro age. Não é nem velocidade de coisa. Cara, eu já conheci Júnior que fazia as coisas mais rápido que o pleno. Só que o pleno entregava bonito as coisas. O pleno entregava escalando as coisas. O Júnior não. Então, né, se você, Júnior, quer saber alguma coisa para você aprender e você ainda não sabe o SOLID, fala assim, ó, por exemplo, cara, eu quero crescer na minha carreira, mas eu tenho que aprender alguma coisa. Tá. Que coisa que eu vou aprender? Pô, tem um monte de coisa para me aprender. Se você ainda não sabe SOLID, vai dominar o SOLID. Vou repetir. Você, Júnior, que não conhece SOLID e está procurando alguma coisa para estudar, para aprender, para melhorar na carreira e quer subir para pleno, vai estudar SOLID. Cara, cai numa entrevista e... não, achei que meu microfone tinha caído. Você cai numa entrevista e não sabe explicar SOLID, porra, pesado, saca? E detalhe, a quantidade de empresas que falam sobre isso, que pedem isso, é gigantesca. E se você está numa entrevista e você sabe SOLID, fala sobre ele, explica sobre ele. Cara, lá na minha empresa a gente usa, se a sua empresa não tem a política de usar o SOLID, você que tenha, você que use, né? Pô, eu vou escrever um código, eu vou usar SOLID. Por quê? Porque eu quero, porque o código que eu estou fazendo, eu escrevo SOLID. A não ser que o seu chefe fala, não é para usar SOLID porque eu sou doido. Então tá bom, você é doido, então tá bom. Então, né, aí eu não vou nem dar conselho para você aqui, mas enfim. Cara, aprende a aplicar esse SOLID. Aprende a aplicar esse SOLID. E, mais uma vez, eu tô aqui. Se você está gostando desse conteúdo, já curte, já compartilha, já salva lá não sei aonde. Porque, cara, SOLID é importantíssimo. E eu vou falar muito sobre SOLID aqui. Vou falar muito sobre SOLID. O meu conteúdo sobre SOLID aqui vai estar denso. Eu aposto que você não vai encontrar coisa tão grande sobre SOLID aqui, tá? Agora eu estou falando sobre SOLID. Depois eu vou falar sobre outros princípios, vou falar sobre outras coisas. Mas agora eu estou falando especificamente sobre SOLID. E se você quer aprender a ser um programador pleno, cara, aprende SOLID. É a base, é o alicerce. Se você, é o exemplo da casa. Se você construir a casa sem um alicerce, meu amigo, essa casa vai cair. Essa classe sem SOLID, ela não vai escalar, ela vai ruir, ela vai ficar ruim, ela vai ficar mal feita, tá? Então, de coração, a gente vai falar sobre SOLID daqui pra frente, mas aprende esse princípio. Come no café da manhã, mastiga SOLID, vê esse vídeo 10 vezes, guarda debaixo do braço, grava no CD, põe para rodar, antes de ligar o PlayStation, liga o princípio SOLID, estuda, porque é importante. Uma coisa importante de você lembrar na hora de fazer o ACP é basicamente o seguinte. Bom, você olha para a classe. Essa classe aqui, eu consigo adicionar novos recursos nela? Consigo. Eu tenho que alterar o código existente que tem nela? Não. Então ela está aberta para extensão e fechada para modificação. Então, ó, eu vou tentar repetir o conceito em termos mais práticos e mais claros, de outra maneira, para que você consiga entender. Ó, extensão, quando a gente fala de extensão, a gente pode ou não estar falando de herança, tá? É o primeiro ponto. Mas o principal ponto é, quando a gente estiver falando de herança e estamos aplicando o princípio de OCP, então significa que, imagina assim, eu escrevi uma class. Aí, essa class, ela é estendida
E aí temos uma classe filha. Então estamos utilizando da herança, né, dessa classe da filha pro pai, certo? E na hora que a gente estiver usando essa herança, nesse exato momento, a gente vai se perguntar, bom, eu estou tendo que alterar aquela classe pai? Ou eu vou ter que alterar aquela classe pai de alguma maneira? Não. Então beleza, então meu OCP está em dia. Pô, tem que adicionar um if ali, que vai, sei lá, ou tem que melhorar aquele código, que não sei o quê. Aí você já não está aplicando direito o OCP, tá? Quando a gente está falando sobre extensão de class, é uma coisa muito importante, tá? Quando a gente está falando de extensão de class voltado para o OCP, né, que é o Open Closed Principle, a gente tem que tentar entender uma coisa. A gente está herdando essa class, beleza, então eu aplico a uma class abstrata, por exemplo, a questão da herança, que eu acabei de dizer, né? Então, você está herdando da classe pai abstrata um comportamento dessa classe pai e depois está utilizando o comportamento dessa classe pai na classe filha, que está sendo herdada da classe abstrata, tá? Ou você pode usar composição, né? O que é composição? Não sei se você sabe, mas, por exemplo, não vou entrar nesse âmbito sobre composição, porque é bem grande, mas eu vou dar um exemplo prático. Ó, imagina o seguinte, você está criando uma classe de pagamento e lá tem a questão Process Payment, por exemplo. Então você foi lá, criou sua classe pai, né? E foi lá e falou assim, agora esse pagamento, esse método Process Payment, então ó, eu tenho a classe pagamento, dentro dela tem o método Process Payment, dentro desse Process Payment, você está herdando ele numa outra classe, na classe filha. Lá na classe filha, você fala assim, cara, eu quero adicionar um outro comportamento. Esse outro comportamento, a gente está aplicando o princípio de composição. O que é o princípio de composição? É você criar mais blocos de código, né? E aí você consegue, por exemplo, eu quero enviar um e-mail depois que eu processar o pagamento. Dentro do Process Payment. Então você está fazendo o composite. Dentro daquela classe. A classe pai, ela só faz pagamento. A classe filha, ela faz o pagamento, o Process Payment dela já faz o pagamento e já envia o e-mail. Então o que acontece? Quando você está fazendo isso, você está aplicando a composição junto com a herança e aplicando o OCP e ainda mais, você está aplicando o S do SOID, que é o Simple Responsibility Principle, que é o princípio de responsabilidade única, que eu vou falar num outro vídeo. Mas basicamente para você entender, é isso. Cara, parece complicado. A hora que for mostrar no código para você, porque eu vou mostrar no código para você, aí vai ficar mais simples. Falando sobre o exemplo do pagamento, né? A gente vai praticar ele aqui, mas eu vou dar o embasamento teórico dele, tá? Antes de a gente começar a fazer na mão na massa mesmo, para você entender o que é o princípio sólido de pagamento. Ó, no pagamento, imagine que você tenha que criar vários tipos de pagamento. E mesmo que o seu amigo que falou para você fazer a task, não sei se ele é seu líder, se ele é seu parceiro de trabalho, não sei o que ele é seu, mas o cara chegou uma demanda para você, né? Faz uma classe de pagamento. Tá. Primeira coisa que eu vou fazer é pensar no OCP. Pagamento tem várias maneiras. Tem boleto, tem cartão, tem várias. Então, digamos que a gente vai criar uma classe de pagamento, a gente vai criar essa classe para escalar. Como a gente vai desenhar ela? Você vai usar classe abstrata, você vai usar interface. Eu acho que só classe abstrata, só abstração e interface, né? Porque a gente vai usar da herança, né? Independente. Se você for usar uma classe abstrata ou uma interface, cara, né, essa decisão, depois eu vou explicar mais pra frente por que dessa decisão, mas enfim. Se você for usar a classe abstrata ou interface, já cria lá pagamento, método Process Payment, pronto. Classe abstrata, Process Payment, já está ali. Agora eu vou fazer pagamento de cartão de crédito. Beleza. O cartão o cartão de pagamento de crédito que eu estou falando, gente. O método de pagamento cartão de crédito. Quando você for fazer o método de pagamento cartão de crédito, você vai lá criar uma classe Payment com o método pagamento ou Process Payment. Então, Payment, Process Payment. Dentro do Process Payment, você vai deixar a implementação do pagamento mesmo. Por exemplo, eu vou lá e blá, blá, blá. Aí, embaixo, ou a filha, vai ser a classe que vai estender esse comportamento e vai utilizar o método de Process Payment. E digamos que a filha vai enviar um e-mail depois que fizer o Process Payment. Ou digamos que a filha vai fazer um input no banco de dados, ou sei lá, enfim, é isso, tá?
Basicamente isso. Então eu vou explicar no código para ficar um pouquinho mais claro. Belezinha? Vamos aos exemplos então aqui. Ó. O primeiro exemplo que eu vou dar para vocês é o seguinte, ó. Eu não vou ficar digitando o código igual da última vez que eu fiz, porque ficou uma porcaria, demorou mais tempo, enfim. Eu quero ser um pouquinho mais prático dessa vez, porque eu quero focar no ensinamento do que... Não tô dando curso de digitação, né? Então, ó, a classe pagamento, por exemplo. Aqui, deixa eu tirar esse O daqui. Você vai lá e vai fazer a classe de processar pagamento. Aí, essa classe é a classe Pay, que não falei. Então, quando eu tenho essa classe aqui, ó, processar pagamento, e ela tem essa lógica de fazer o pagamento, olha que interessante. O método processar pagamento, ele só tem uma responsabilidade. Já começa por aí. Já começa a ser diferente por aí. Por quê? Porque ele só processa pagamento. Lógico, processamento de pagamento. Aqui, cara, você só vai fazer o que tem que ser feito para questão de processamento de pagamento. Você não vai, por exemplo, aqui enviar um e-mail. Tá? Se for enviar um e-mail, você vai fazer de outro jeito, que eu já vou mostrar. Então, a class... Deixa eu deixar isso aqui mais para baixo. Vai para lá. Só para vocês não perderem o foco. A class pagamento boleto estende pagamento. Ou seja, ela é filha de pagamento. Nesse momento, eu vou clicar, eu vou fazer ele processar o pagamento. Né? Vai entrar um amount aqui. Vai entrar um user ID aqui. Enfim. E aí, o pagamento de boleto vai estender o uso do pagamento e vai fazer a questão do pagamento. Certo? Isso aqui é sem usar abstração, tá? E aí aqui está o exemplo de uso, né? Só fazer o exemplo de uso e detalhe, a gente não vai usar isso assim no código no dia a dia, tá? Mas vamos falar agora de abstração. Abstração é o seguinte, eu crio uma classe abstrata que ela processa o pagamento e essa classe aqui, ela está fazendo o quê? A gente está declarando uma classe abstrata e um método abstrato também. Porque daí funciona como se fosse uma interface. Então a gente consegue fazer a lógica de processamento de pagamentos de diferentes maneiras. Eu sei que pagamento tem que processar um pagamento. Então todo mundo que estender essa classe, ele vai processar um pagamento. Então basicamente eu estou criando um contrato aqui, tá? Isso aqui poderia ser feito com interface também, que funcionaria bem também, tá? E quando eu vou usar a interface, quando eu vou usar classe abstrata, eu vou deixar para um outro vídeo porque é um pouquinho mais complexo esse assunto. Mas beleza. Vamos falar aqui que a gente decidiu usar dessa maneira, porque a gente quis. Então, basicamente, a gente vai estender o pagamento aqui. Tá, Fábio, beleza. Por que eu faço desse jeito? Qual que é o jeito errado de fazer isso? Né? Qual que é o jeito errado de fazer isso que a galera faz? Soca if no código. É if para todo lado. If pagamento, boleto, blá blá blá. If pagamento, blá blá blá. Arrebenta, entendeu? Então, quando a gente faz desse jeito aqui, a gente não caga o código. Então, para de cagar o código. Simplesmente assim. Eu vou dar mais um exemplo agora usando composição, para você entender a grande vantagem de utilizar desse jeito e como que esse código escala quando você usa composição, tá? Então a gente está usando herança aqui, agora a gente vai usar composição. Por que eu fiz separado? Para a gente poder entender e fazer um entendimento melhor. Porque eu quero que você entenda antes de você usar, né? Não adianta você querer usar sem entender. Então, eu vou fazer agora você entender com composição e você vai ver como que esse negócio escala muito melhor, beleza? Lembra do exemplo que eu falei para você de composição? Tá aqui, na nossa cara. Ó, é o seguinte, a gente tem a classe pagamento, que tem o método processar pagamento, né? Então a gente está com a classe pagamento aqui, e ela tem esse método de processar pagamento, e aí ela vai fazer o processamento de pagamento. E a gente tem uma classe de notificador de e-mail. Então, olha só, o princípio SOID chamando outro, o OCP chamando outro princípio do SOID. Aqui a gente está aplicando OCP e aqui a gente está aplicando OCP. Só que agora a gente vai aplicar dois princípios aqui. Quais são? O S e o O. Single Responsibility Principle e, né, o OCP. Por que a gente está aplicando o Single Responsibility Principle aqui? Porque a gente está usando uma singularidade, né? Esse pagamento aqui, essa classe aqui de pagamento, ela só processa pagamento. Essa classe aqui de notificar e-mail, ela só notifica e-mail. Podia chamar e-mail essa classe? Podia, né? Mas enfim, ela envia e-mail. E aí o que acontece? A gente tem uma classe que estende de pagamento
Então a gente declarou uma variável privada aqui para usar ela aqui. Detalhe, galera, esse exemplo aqui eu peguei na internet porque eu não queria ficar digitando um monte de código, mas isso aqui não é legal, tá? A gente está fazendo isso aqui só para exemplificar. A gente não vai acoplar assim, tá? Mas calma aí que eu já vou explicar. Ó, Process Payment, a gente está criando o pagamento, o processar pagamento. Então, a gente está usando o método de processar pagamento e a gente está chamando o método de enviar e-mail. Olha a herança funcionando aqui. Tem bastante coisa interessante aqui nesse código, mas vamos pensar só na parte da herança. Ó, a classe pagamento, herdando. Então a gente está chamando o process payment. A gente está chamando com super, né? Porque essa classe não é abstrata. E se essa classe fosse abstrata, a gente não ia chamar com super, a gente só ia chamar o método porque a gente herdou lá da Py. Só que como a gente está usando a da Py, então a gente está usando o método, o super, né? Do TypeScript. Mas se você é de outra linguagem, não tem problema. Concentra no conceito. Concentra no conceito. Qual que é o conceito aqui? A gente está estendendo o pagamento e usando o método dentro do pagamento. E aí, se fosse pagamento de boleto, digamos que esse aqui seja o pagamento com notificação boleto, não liga para o nome da classe, que o nome está ruim. Cartão. Aqui eu ia fazer o processar pagamento, que chama o método desse cara, só que nesse momento aqui, esse cara deveria ser uma classe abstract. Tá? Esse cara aqui deveria ser um método abstract. Porque aí eu iria utilizar só esse cara aqui como abstração, e aí enfim, eu não vou enfiar um monte de conceito na sua cabeça, senão você não vai entender o principal da aula, que é a questão do pagamento aqui. Mas vamos lá, ó, olha que interessante. O pagamento com notificação aqui, o que ele faz? Ele processa um pagamento, ou seja, process payment, e aqui ele envia um e-mail de notificação. Então eu estou usando o que aqui? Composição. Sabe o composite? Ó, herança, composite, poliformismo, enfim, né? Abstração, tudo isso daí é programação orientada a objeto. Solid é usar programação orientada a objeto da maneira mais eloquente, mais escalável, mais eficaz, certo? Então, o Solid é programação orientada a objeto. Tudo que você vê é programação orientada a objeto. Então, uma das principais coisas que vai fazer para você subir para pleno é entender princípios de programação, tá? Mas vamos com calma, ó. Vou explicar de novo. Pagamento com notificação, ele vai processar o pagamento com notificação aqui, né? Se a gente utilizasse interface, também funcionaria, tá? Interface também funcionaria para esse caso aqui, a gente faria a extensão, né? E a classe ficaria escalável. Mas basicamente aqui a gente está usando dois princípios, né? Dois princípios de programação, herança e composição, tá? Então, o composite, a composição está aqui, sendo executada aqui, né? E a herança está sendo executada, está sendo utilizada aqui. A gente podia criar uma classe abstrata e fazer tudo isso de forma abstrata, tá? Cara, você percebe como quando você faz desse jeito aqui, quando a gente faz desse jeito, a gente está conseguindo desenhar um código escalável? Então, design é isso. Isso que é design, é você desenhar o código de forma que ele se torne escalável. Design e arquitetura andam juntos, tá? Depois uma hora eu vou explicar também a diferença entre design e arquitetura para você. Mas é assim, cara. Não é difícil. Se você for ver, é só você pensar um pouquinho fora da caixinha. E detalhe, você que usa ChatGPT, vou te dar a dica, hein? Ó, essa dica é a dica braba, hein? Anota no caderninho aí. Quando você usa o ChatGPT e ele te dá um exemplo, não para nesse exemplo, não. Fala para ele assim, ChatGPT, tem como melhorar isso aí? Ele vai falar, tem. Eu te dei o exemplo que você pediu. Você quer ele melhor? Peraí, toma aí. E quando você for entendendo melhor o conceito de Solid, rapaz, você vai falar assim, ChatGPT, eu preciso de uma classe que faz pagamento e sei lá o quê. Ele vai fazer tudo zoado. Você fala, cara, aplica o Solid pra mim aí. Acabou, velho. Ele vai aplicar pra você. ChatGPT é brabo. Cara, é isso, tá? Isso aqui é o OCP sendo aplicado. Quando você faz desse jeito, o código escala, ele cresce. Se você gostou dessa aula,
curte, compartilha, comenta, fala o que você achou. E detalhe, cara, muito importante, comenta o que você achou. E se você falar assim, cara, não ficou claro para mim, Fábio, eu vou ler o seu comentário e vou melhorar essa aula. Então é muito importante para mim que você dê o seu feedback. Você fala para mim assim, ó, isso aqui não tá legal, isso aqui ficou bom, isso aqui ficou ruim. Dá o seu feedback, por favor, porque vai me ajudar muito. Eu realmente quero trazer conteúdo de qualidade para você. De verdade, eu quero trazer muito conteúdo de qualidade. Mas eu preciso da sua ajuda para saber se o meu conteúdo tá claro ou se o meu conteúdo faltou informação. Se o meu conteúdo faltou informação, vou gravar outra aula a respeito de OCP, tá? Mas, de um modo geral, é basicamente isso que é o OCP, belezinha? Ah, uma coisa aqui que eu esqueci de mostrar antes de finalizar essa aula. Desculpa, mas pesou na minha consciência. Cara, isso aqui é acoplamento, tá? Ó, você fazer isso aqui é ruim. Você fazer isso aqui, ó. Nossa, isso aqui é... Cara, pelo amor de Deus, não faça isso jamais. Não faça isso. Pelo amor de Deus, querido, não faça isso. Não faça isso o quê? Primeiro, PGT. Pelo amor de Deus, pagamento. Escreve o nome dessa classe. Ninguém é obrigado a saber abreviar coisa, tá? Primeira coisa, PGT pode ser a sigla do governo lá, da indústria, sei lá do que, das plantas. Então, escreve o nome dessa classe, tá? Clean Code. Segunda coisa, se você está instanciando uma classe dentro de um método, rapaz, você não está gerando acoplamento, você está colocando cimento, super bonder e, cara, deleta isso. Pelo amor de Deus, tá? Então nunca faça isso. Nunca, jamais crie um acoplamento desses, tá? Uma coisa que uma vez me disseram, cara, se você tá dando um new dentro de uma classe, dentro da outra, rapaz, você tá gerando acoplamento, tá? Então não cria acoplamento, a não ser que for um teste, né? Não cria acoplamento, nossa, é difícil falar essa palavra. Não crie acoplamento, ah, meu Deus do céu, acoplamento dentro das classes, tá? Detalhe, isso aqui também não é legal. Como que deveria ser feito isso aqui? Através de inversão de dependência, tá? Como? Bom, eu podia inverter dependência com class... como é que fala? Com interface e injetar a dependência. Inversão de dependência, injeção de dependência são coisas diferentes. A gente usa injeção de dependência para inverter dependência, elas acabam encaminhando junto, mas pelo amor de Deus, não vai falar na entrevista lá que você usa inversão, dependência, injeção de dependência, mas não começa. Se você não sabe, não fala. Nossa, já peguei nego em entrevista falando pra mim, pô, eu uso injeção de dependência, e aí, com inversão de... Cara, o cara já falou isso na frase, eu falei, meu Deus do céu, o que esse cara tá falando? Tá louco, não sabe nem o que é. Não sabe. Então, vamos tomar cuidado com isso daí, tá? Inversão de dependência é uma coisa, injeção de dependência é outra, as duas caminham juntas, mas cada uma delas significa uma coisa. Pra mim, inverter a dependência, eu venho aqui, crio uma interface, eu estendo ela, né, ou implemento, né, que interface a gente implementa, eu implemento a interface que eu criei e, através da injeção de dependência, eu injeto aquela classe que eu criei para fazer a parte da inversão, né? Eu vou explicar isso na outra aula, mas inversão e injeção de dependência são coisas diferentes. Detalhe, isso aqui é errado, a gente tem que fazer isso aqui com injeção de dependência. É um assunto para uma próxima aula que eu vou dar daqui uns dias também. É um assunto importantíssimo que você tem que dominar, tá? Uma outra coisa também que eu esqueci, outro esquecidinho assim pequenininho, ó, eu tava fazendo uma class, que essa class era uma class abstrata, tá? Eu podia ter feito com interface, mas uma maneira de você fazer isso aqui, mais conteúdo bom, ó, a gente tem uma class repository. Nossa, gente, repository. Essa class repository, ela é abstrata. A gente tem uma class repository aqui, tá?
essa class repository, ó, outro exemplo, ó, esse exemplo é prático, hein? Criamos a class repository, vamos dizer que ela tem um método get dentro dela, ela tem um método create dentro dela. Essa class repository tem esses dois métodos, tá? O create e o get. Por quê? Porque quando eu for usar essa class, porque a class repository é uma classe de banco de dados, geralmente a gente usa para fazer, né, a manipulação do banco de dados. Então essa class repository, né, que tem esses dois métodos aqui, digamos que a gente tem client, então a gente vai ter uma class client repository, que estende da repository. E assim, o que acontece? Tá vendo que a class repository, client repository, ela está estendendo a class repository, então ela vai poder usar esses dois métodos através da herança. Então, Open Closed Principle entrando já aqui de novo em ação. Aí, olha só que legal. Se eu tenho essa class aqui, client repository, e quero adicionar um novo método, por exemplo, get by CPF. Get by CPF. Vamos colocar um get o quê, né? Vamos colocar um get client aqui. Eu posso pegar o telefone por CPF. Eu posso pegar o e-mail por CPF. Sei lá, não, e-mail por CPF. E-mail por CPF. Então, tá vendo que além da class client repository ter esses dois métodos, ela tem esse novo método? Ou seja, eu estou deixando essa class abstrata, pegando essa class filha e estou usando o princípio de OCP. E eu estou escalando ela. Essa class vai ter outro cara aqui, essa class vai ter outro get email. Get, sei lá, não, só esses dois mesmo, vai, pronto, ó. A gente tem esses dois métodos. Amanhã a gente quer criar class, deixa eu pensar, a class, nossa gente, fugiu, deixa eu pensar. Amanhã a gente vai querer criar a class, socorro, um exemplo prático que eu uso todo dia, qual, sei lá, deixa eu ver, uma entidade, produto. A gente tem a class product repository que estende a class repository. A gente vai ter o método get product by serial number e get serial code. Pronto. Olha só que legal. A gente tem uma class abstrata que a gente vai poder usar método get, método create dentro desse cara aqui. Só que a gente tem como é que fala? As particularidades de cada class. Então, quando eu faço isso aqui, cara, eu já estou usando o OCP e estou deixando a class, né? Ela está aberta para essa class aqui. Ela tá extensível, né? Ela está sendo extensível. Então essa class aqui ela está sendo extensível e está aberta para modificação, né? Cara, topzera. OCP com 2 exemplos. Quero ver você falar que você não teve exemplo nessa aula. Pesou minha consciência, eu quis trazer esses 2 pontos aí, né? Aquele ponto lá de não fazer um new dentro da class. Então não faça um new dentro da class. Pelo amor de Deus, injeta essa dependência, inverte, sei lá, faz o diabo aí, mas não coloca um new. Se você estiver colocando um new dentro de uma class, acende a lâmpadazinha. Se você estiver instanciando uma class dentro da outra, tá fazendo besteira, tá bom? Vou repetir. Se você estiver colocando uma class dentro da outra, instanciando uma class dentro da outra, você está fazendo besteira, tá bom? Não instancie uma class dentro da outra, tá fazendo besteira. Beleza? Se você tem isso no seu código tá cheio de besteira, tá bom? E qual que é o benefício de você, júnior, usar o Soiled, né? Cara, bem simples. Você é um programador júnior que está usando design, né? Porque tem a diferença entre arquitetura e design. Você está usando design como Soiled para você aplicar para você fazer o seu código.
cara, isso vai colocar você no outro nível. Vai deixar você diferente dos demais, entendeu? Vai deixar você diferente das pessoas, dos outros programadores. Porque os outros programadores vão escrever uma classe de pagamento sem pensar em crescimento. Quando você chega com a solução que pensa em crescimento, você já está começando a ser diferente de um júnior comum e você já está começando a ser um júnior parrudo. E um júnior parrudo, em breve, vai ser o quê? Um pleno. E um pleno parrudo. Então, basicamente isso, tá? Começa a aplicar esse princípio. Essa foi a aula. Lembrando que semana que vem eu vou falar mais... semana que vem não, perdão. No próximo vídeo eu vou falar mais sobre SOID, tá? Eu vou terminar essa série do SOID. Essa série tá muito top. Então, se você quiser, né, continuar acompanhando, segue o canal aí que sempre vai estar saindo os vidinhos, né? Semanalmente, pelo menos vou trazer pelo menos um vídeo para você novo, né? Aí eu vou trazer os cortes também, enfim. Mas o princípio de OCP, ele é valioso. E quem escreve usando o O do SOID, cara, ele fica gigante, tá? Então, depois dessa aula, você que é júnior já está começando a ter uma visão maior, né? Já está começando a entender um pouquinho mais, para começar a querer falar assim, cara, já tô começando a entender qual que é a diferença do júnior e do pleno. Aí que está a grande diferença do júnior e do pleno. O júnior só coda. O pleno, ele já sabe fazer as coisas do jeitinho certo, né? E se você é um pleno e ainda não faz as coisas do jeitinho certo, não tem problema, né? Você tem a capacidade agora de estar começando a fazer as coisas do jeitinho mais bonitinho. Então, cara, eu espero que eu tenha te ajudado. Então, lembrando, OCP é o Open Closed Principle. Aberto, fechado. Aberto o quê? Aberto para extensão. Fechado para modificação. Eu não modifico essa classe, eu só estendo ela. Cada vez ela tem mais coisas, mas eu não modifico o que já existe, tá? OCP. Aplicabilidade. Então, estou fazendo um resumo aqui. Aplicabilidade para você. Como que eu aplico? Pagamento. Detalhe, a gente tem o Strategy Pattern, que aplica muito bem o OCP também, tá? Se você quiser aprender sobre Strategy, eu vou te trazer uma aula. Comenta aí. Quero aprender sobre Strategy. Que parada que é essa? Strategy Pattern aplica muito bem. E a gente combina muito bem o OCP com composição. A gente consegue utilizar a composição, tá? Então eu vou ficando por aqui. Eu agradeço muito você, muito pelo seu like, muito pelo seu compartilhamento, por você estar aqui mais uma vez comigo. E vamos pra cima.